Eärendil Vaelis nunca imaginou que o dia mais importante da sua vida seria também o dia em que seu coração se despedaçaria. Aos 24 anos, ela era apenas uma humana vivendo entre lobos, cuidando dos jardins curativos da fortaleza real de Lunaret. Mas quando o conselho convocou uma assembleia urgente para anunciar o noivado do rei Alfa Karadek Dravaret com a filha de um alfa rival, Eärendil sentiu o mundo desabar. O que ela não sabia era que aquela noite revelaria um segredo ancestral, capaz de mudar seu destino para sempre. Porque sob a luz da lua cheia, a marca que ela carregava oculta desde criança começaria a brilhar, expondo uma verdade que nem mesmo os lobos mais antigos ousavam acreditar. Olá, meus queridos ouvintes. Vamos começar nossa história, mas primeiro não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para acompanharem cada história comigo. A fortaleza de Lunaret era uma construção imponente, esculpida na própria montanha, com torres que tocavam as nuvens e muralhas cobertas de era prateada que brilhava sob o luar. Era ali, no coração do norte, que a alcateia mais poderosa de todas mantinha seu território há gerações. E era ali que Eärendil havia encontrado um lar quando tinha apenas 6 anos. Ela ainda se lembrava vagamente daquela noite fria, uma criança perdida na floresta, tremendo de frio e medo, até que olhos azuis glaciais surgiram entre as árvores. Não eram olhos de monstro, como ela imaginou inicialmente. Eram olhos de um menino lobo de 9 anos, que a carregou nos ombros até a fortaleza, prometendo que nada de ruim aconteceria com ela. Aquele menino era Karadek, o príncipe herdeiro, e 18 anos depois, ele era o rei alfa mais respeitado e temido de todo o norte. Eärendil caminhava pelos corredores de pedra com uma bandeja de ervas frescas nas mãos, o coração apertado, enquanto ouvia os preparativos para a grande assembleia. Bandeiras de seda azul marinho eram penduradas, archotes eram acesos, e os servos corriam de um lado para o outro, garantindo que tudo estivesse perfeito. "Você está bem?" A voz de Liora Tanvel ecoou atrás dela. Eärendil virou-se e forçou um sorriso. Sua melhor amiga, uma guerreira de elite com cabelos platinados presos em tranças laterais, a observava com aqueles olhos castanho-dourados que sempre pareciam enxergar além das máscaras. "Estou sim, só cansada." Liora cruzou os braços, cética. "Eärendil, você sabe que não consegue mentir para mim. Hoje é o dia do anúncio, não é?" Eärendil desviou o olhar, tocando nervosamente a cicatriz curva em seu pulso esquerdo. Era um hábito antigo, um reflexo de quando algo a perturbava profundamente. Ele precisa fazer isso. É o dever dele como rei alfa. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Mas você ainda o ama. Não era uma pergunta. Era uma afirmação dolorosa e verdadeira. Eärendil engoliu em seco, os olhos verde-oliva brilhando com lágrimas contidas. "Amar não muda nada, Liora. Eu sou humana. Ele é um alfa real. Existem leis, tradições. Ele precisa de uma união que fortaleça as alianças entre as alcateias. Eu sou apenas eu." Liora segurou seu ombro com firmeza. "Você é muito mais do que imagina. Sempre foi." Antes que Eärendil pudesse responder, uma voz profunda e autoritária cortou o corredor. "Eärendil!" Ela congelou. Conhecia aquela voz melhor do que a própria respiração. Karadek Dravaret estava parado a poucos metros, imponente em sua estatura de 1,89 m, vestindo um manto real azul escuro que contrastava com seus cabelos pretos ondulados. Seus olhos glaciais a observavam com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Liora deu um sorriso discreto e se afastou, deixando os dois sozinhos. "Meu rei", Eärendil murmurou, fazendo uma leve reverência. "Não faça isso", ele disse, a voz mais suave agora. "Não seja formal comigo, Eärendil. Você nunca foi." Ela levantou o olhar e encontrou algo naqueles olhos azuis que a confundia. Tristeza, arrependimento, não conseguia decifrar. "Eu vim me despedir", ele disse, dando um passo à frente. "Despedir antes da cerimônia, antes que tudo mude." Karadek alinhou a capa nervosamente, um gesto que ela reconhecia como sinal de inquietude. "Torven está insistindo que eu anuncie o noivado esta noite. Diz que não podemos adiar mais."
A alcateia de Miratel espera uma resposta. Erindel sentiu o peito apertar, mas forçou um sorriso corajoso. Então você deve fazê-lo. É a decisão certa. É a decisão esperada. Ele corrigiu, a mandíbula tensa. Não sei se é a certa. O silêncio entre eles era denso, carregado de palavras não ditas e sentimentos reprimidos. Karadec, ela começou, mas ele a interrompeu. Você sempre esteve ao meu lado, Erindel. Desde o dia em que te encontrei naquela floresta, você me conhece melhor do que qualquer lobo desta fortaleza. E eu? Ele hesitou, os olhos prateados brilhando com uma emoção crua. Eu precisava que você soubesse disso antes de tudo mudar. Erindel sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas as segurou com força. Eu sempre vou estar ao seu lado, meu rei. Não importa o que aconteça. Karadec deu mais um passo à frente, tão perto agora que ela podia sentir o calor emanando dele. Sua mão se ergueu lentamente, como se lutasse contra o próprio instinto, e seus dedos roçaram suavemente a bochecha dela. Eu queria que as coisas fossem diferentes. Ele sussurrou, a voz rouca de emoção. Mas não são, ela respondeu, a voz trêmula. E está tudo bem. Você nasceu para ser rei. Eu nasci para cuidar dos jardins e das ervas. Cada um tem seu lugar. Ele fechou os olhos por um momento, como se aquelas palavras o ferissem fisicamente. Você merece mais do que isso. Antes que ela pudesse responder, passos ecoaram pelo corredor. Thorfinn Eldrick, o conselheiro real, surgiu com sua expressão séria e o manto pesado balançando. Meu rei, a assembleia está prestes a começar. Os alfas visitantes já estão no salão principal. Karadec se afastou imediatamente, a máscara fria de rei voltando ao rosto. Ele acenou com a cabeça e olhou para Erindel uma última vez antes de seguir Thorfinn. Erindel ficou parada no corredor vazio, o coração despedaçado e as lágrimas finalmente escorrendo livres. A assembleia começou com toda a pompa esperada. O grande salão estava repleto de lobos de diversas alcateias, todos vestidos com suas melhores roupas e portando os símbolos de seus clãs. Erindel estava nos fundos, escondida entre os servos, observando de longe enquanto Karadec subia ao trono de pedra negra. Thorfinn se posicionou ao lado dele e ergueu as mãos para silenciar a multidão. Hoje marcamos um novo capítulo para Lunaret. Hoje, nosso rei Alfa anuncia sua união com a filha do Alfa Draven, de Miratel. Que esta aliança fortaleça nossos laços e garanta a paz no norte. Um murmúrio de aprovação percorreu o salão. Karadec se levantou e Erindel viu a dor oculta em seus olhos, uma dor que apenas ela conseguia enxergar. Mas antes que ele pudesse falar, a lua cheia surgiu além das janelas de vidro colorido, banhando o salão com sua luz prateada. E então, algo impossível aconteceu. A luz lunar tocou a pele de Erindel e uma queimação intensa atravessou seu ombro direito. Ela levou a mão ao local confusa, enquanto um brilho começava a emanar por baixo de sua roupa. Liora, que estava ao lado dela, ofegou. Erindel, o que? A marca lunar, a mesma marca que apenas os alfas da linhagem real carregavam, estava brilhando no ombro direito de Erindel. O salão inteiro se virou para ela. Thorfinn ficou pálido. Karadec desceu do trono com os olhos arregalados, a voz rouca de choque quando finalmente falou. Isso é impossível. O silêncio no grande salão era ensurdecedor. Todos os olhos estavam fixos em Erindel, que permanecia paralisada, enquanto a marca lunar em seu ombro direito brilhava com uma intensidade prateada impossível de ignorar. Karadec desceu os degraus do trono lentamente, seus olhos glaciais fixos nela, uma mistura de choque e algo mais profundo que ela não conseguia nomear. Proteção, esperança, medo. Isso não pode ser real, murmurou um dos alfas visitantes, um homem robusto com cicatrizes no rosto. Humanos não carregam a marca lunar. Thorfinn se aproximou com passos rígidos, o rosto normalmente calmo agora perturbado. Meu rei, isso é sem precedentes. Precisamos de explicações imediatas. Karadec ergueu a mão, silenciando todos. Ninguém toca nela. A autoridade em sua voz era absoluta. Ele atravessou o salão e parou diante de Erindel, bloqueando-a da visão dos demais com seu corpo imponente.
Você sabia disso? Ele perguntou baixinho, apenas para ela ouvir. Erindel balançou a cabeça, a voz falhando. Eu nunca senti nada assim antes. Eu juro. Os dedos de Karadec roçaram seu ombro com cuidado, e ela estremeceu quando ele afastou levemente o tecido para ver a marca por completo. Era idêntica à dele. Uma lua crescente entrelaçada com estrelas, brilhando com luz própria. Impossível, ele sussurrou, mas havia algo em seu tom. Alívio? Meu rei! A voz estridente de um alfa desconhecido cortou o momento. Se essa humana carrega a marca sagrada, precisamos investigar. Pode ser magia negra, pode ser uma farsa. Silêncio, rugiu Karadec, e o salão inteiro se curvou instintivamente diante da força de sua voz de alfa. Erindel está sob minha proteção. Qualquer acusação contra ela é uma acusação contra mim. Torven se adiantou tentando mediar. Karadec, compreendo seu instinto protetor, mas o conselho precisa de respostas. A marca lunar é sagrada. Ela define a linhagem real. Se uma humana a possui, então talvez ela não seja apenas humana, completou Liora, surgindo ao lado de Erindel. Sua mão estava no punho da espada, uma clara ameaça a quem ousasse se aproximar. Murmúrios explodiram pelo salão. Isso é absurdo! Uma linhagem perdida? Os registros antigos. Karadec se virou para Torven, a voz firme. Convoque os anciãos. Quero acesso aos arquivos mais antigos da fortaleza. Agora, Torven hesitou, mas acabou assentindo. Como desejar, meu rei. Mas... E o anúncio do noivado? O silêncio que se seguiu foi denso. Karadec olhou para Erindel, e ela viu a luta interna refletida em seus olhos prateados. Está adiado, ele disse finalmente. Um dos alfas visitantes, um homem alto de cabelos grisalhos, deu um passo à frente. Alfa Karadec, com todo respeito, adiar um compromisso com Miratel pode ser visto como uma ofensa. As alianças do norte dependem dessa união. As alianças do norte dependem de verdade e justiça, retrucou Karadec. E agora temos um mistério que precisa ser resolvido antes de qualquer decisão. O alfa grisalho estreitou os olhos. Cuidado, jovem rei. Há quem diga que você sempre teve um apreço especial por essa humana. Não deixe que sentimentos pessoais comprometam seu dever. Karadec avançou e o ar ao redor dele vibrou com poder. Está questionando meu julgamento? Estou apenas lembrando das leis. O alfa respondeu, sem recuar. A lei da pureza é clara. Um alfa real só pode se unir a uma loba de linhagem nobre. Mesmo que essa humana carregue a marca, ela não foi criada como uma de nós. Ela não conhece nossos rituais sagrados. Ela é uma anomalia. Erindel sentiu as palavras como facadas. Anomalia. Era isso que ela era para eles. Karadec fechou os punhos, mas antes que pudesse responder, Erindel deu um passo à frente. Ele está certo. Todos se viraram para ela. Erindel, Karadec começou, mas ela ergueu a mão. Eu sou humana. Cresci aqui sim, mas não sou uma de vocês. Não tenho linhagem, não tenho histórico. Se essa marca apareceu em mim, deve haver uma explicação, mas isso não muda quem eu sou. Ela olhou diretamente para Karadec, o coração sangrando. E não muda o que você precisa fazer pelo seu povo. Karadec a encarou com uma intensidade que a deixou sem ar. Você não entende o que isso significa. Entendo perfeitamente, ela respondeu, a voz firme apesar das lágrimas nos olhos. Significa que vou causar mais problemas do que já causei. É melhor eu ir embora. Você não vai a lugar nenhum, Karadec ordenou, a voz baixa, mas carregada de autoridade absoluta. Torven se aproximou claramente desconfortável. Meu rei, talvez seja prudente mantê-la em aposentos protegidos enquanto investigamos. Pela segurança dela. Karadec assentiu lentamente. Liora, você fica responsável por Erindel. Ninguém se aproxima dela sem minha permissão. Liora bateu o punho no peito em saudação. Com minha vida, meu rei. Enquanto Liora conduzia Erindel para fora do salão, ela olhou para trás uma última vez. Karadec estava de pé no centro do salão, cercado por alfas que discutiam em vozes acaloradas.
Ele parecia sozinho, mesmo em meio à multidão. E Eärendil percebeu com o coração apertado que havia colocado em risco tudo o que ele havia construído. Horas depois, Eärendil estava em seus aposentos quando ouviu um som estranho vindo da janela. Ela se aproximou com cautela e viu uma sombra se movendo do lado de fora. Antes que pudesse gritar, a janela se abriu e uma figura encapuzada entrou rapidamente. "Não grite", uma voz masculina sussurrou. Eärendil reconheceu o colar de pedra verde escura. Era Serin Dalor, o mensageiro de Aerint. "O que você está fazendo aqui?" Ele tirou o capuz, revelando olhos verde-água cheios de urgência. "Vim avisá-la. Há uma conspiração. Alguns alfas não querem que você seja investigada. Eles acreditam que você é uma ameaça às tradições e estão planejando algo para esta noite." "Que tipo de algo?" Serin segurou seus ombros com firmeza. "Eles querem eliminá-la. Antes que Karadec descubra a verdade sobre quem você realmente é." Eärendil sentiu o sangue gelar nas veias. "Eliminar quem? Quantos estão envolvidos?" Serin olhou para a porta, claramente nervoso. "Não sei todos os nomes. Ouvi 2 alfas conversando nos corredores. Um deles mencionou que a marca lunar em você é uma blasfêmia, que você precisa ser removida antes que cause uma guerra entre as alcateias." "Mas eu não fiz nada", Eärendil protestou, a voz tremendo. "Eu nem sabia que tinha essa marca." "Eles não se importam com isso", Serin respondeu, o tom urgente. "Para eles, você é uma ameaça às tradições. E tradições valem mais que vidas." Antes que Eärendil pudesse responder, a porta do aposento se abriu com força. Liora entrou rapidamente, a espada já desembainhada, os olhos fixos em Serin. "Afaste-se dela, agora!" Serin ergueu as mãos em rendição. "Eu não vim machucá-la, vim avisá-la." "Avisar sobre o quê?" A voz profunda de Karadec ecoou pela entrada. Ele preencheu o vão da porta com sua presença imponente, os olhos prateados brilhando perigosamente enquanto avaliava a cena. Havia tirado o manto real e vestia apenas uma túnica negra que realçava seu porte atlético. Serin engoliu em seco, mas manteve a postura respeitosa. "Meu rei, eu vim avisar Eärendil sobre uma conspiração. Alguns alfas estão planejando atacá-la esta noite." Karadec entrou no aposento, fechando a porta atrás de si. Sua expressão era ilegível, mas Eärendil conhecia aquela tensão na mandíbula. Ele estava furioso. "Nomes!" ele ordenou, a voz cortante como lâmina. "Eu não sei ao certo, meu rei. Ouvi fragmentos de uma conversa, mas... Então você invadiu os aposentos dela baseado em fragmentos?" Karadec avançou um passo e Serin recuou instintivamente. "Ou há outra razão para estar aqui?" "Karadec", Eärendil interveio suavemente. Ele estava tentando me ajudar. Os olhos de Karadec se voltaram para ela e Eärendil viu a luta interna refletida neles. Proteção, ciúmes, medo. "Liora, escolte o mensageiro de volta aos aposentos dos convidados e dobre a guarda nos corredores." Liora assentiu e conduziu Serin para fora, não sem antes lançar um olhar significativo para Eärendil, que dizia claramente: "Cuidado." Quando a porta se fechou, Eärendil ficou sozinha com Karadec pela primeira vez desde o anúncio da marca. O silêncio entre eles era denso, carregado de tudo que não haviam dito. "Você está bem?" ele perguntou finalmente, a voz mais suave agora. "Estou assustada", ela admitiu, tocando nervosamente a cicatriz no pulso. "Tudo mudou tão rápido. Esta manhã eu era apenas eu. Agora sou uma ameaça, uma anomalia." Karadec cruzou o aposento em 3 passadas longas e segurou seu rosto entre as mãos com uma delicadeza que contrastava com sua força. "Você nunca foi apenas você, Eärendil. Nunca foi." O coração dela disparou com o toque. Seus dedos eram quentes, firmes, e a maneira como ele a olhava fazia todo o resto do mundo desaparecer. "Karadec, você não pode fazer isso", ela sussurrou. "Você tem deveres. O conselho pode esperar", ele interrompeu, a voz rouca. "Esta noite eu preciso ter certeza de que você está segura. Nada mais importa. Mas o noivado está adiado e vai continuar adiado até eu entender o que está acontecendo."
Ele passou o polegar pela bochecha dela, quase em carícia. Você é minha prioridade agora. Eu não deveria ser. Arundel argumentou, mesmo enquanto seu corpo traía suas palavras, inclinando-se levemente para o toque dele. Você é o rei. Seu povo precisa de você. E eu preciso de você, ele confessou, as palavras saindo num suspiro carregado de anos de contenção. Sempre precisei. Arundel sentiu as lágrimas brotarem. Não diga isso, por favor. Não torne isso mais difícil. Difícil? Karadec soltou uma risada amarga. Arundel, faz anos que guardo o que sinto por você. Anos me convencendo de que era apenas amizade, proteção, dever. Mas à medida que crescíamos, os sentimentos mudaram e eu lutei contra eles todos os dias. Mas esta noite, quando vi aquela marca brilhar em você, ele fechou os olhos, a emoção crua em seu rosto. Senti esperança pela primeira vez. Esperança de que talvez, apenas talvez, o destino estivesse me dando uma chance. Uma chance de quê? Ele abriu os olhos e a intensidade naquele olhar prateado a deixou sem ar. De ter você, de não precisar escolher entre meu coração e meu dever. Arundel mal conseguia respirar. Ele estava tão perto agora, tão perto que ela podia sentir o calor emanando dele, o cheiro de floresta e lua que sempre a fazia sentir em casa. Você não pode me ter, ela sussurrou, mas a convicção em sua voz estava falhando. As leis, esqueça as leis por um momento, ele pediu, inclinando a testa contra a dela. Só por um momento deixe que seja apenas nós dois, como quando éramos crianças na floresta, sem títulos, sem regras, apenas Karadec e Arundel. Ela fechou os olhos, permitindo-se mergulhar na fantasia por um breve segundo. Era tão fácil se perder nele. Sempre foi. Eu te amo, ela confessou num fio de voz. Sempre amei, desde que tinha 12 anos, e você me ensinou a identificar as ervas venenosas no jardim. Desde que tinha 15, e você me defendeu quando um dos guerreiros me chamou de humana fraca. Desde sempre. Karadec tremeu ao ouvir as palavras, como se elas fossem uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Então me deixe proteger você, me deixe lutar por você. E se você perder tudo? Ela questionou, abrindo os olhos para encontrar os dele. E se escolher a mim significar perder seu povo, suas alianças, sua coroa? Então que seja, ele respondeu sem hesitar. Porque uma vida sem você não é uma vida que eu quero viver. Ele se inclinou e Arundel sentiu o mundo parar. Os lábios dele estavam a milímetros dos dela, tão perto que ela podia sentir sua respiração entrelaçada com a sua. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Karadec roçou o nariz no dela num gesto ternamente íntimo e Arundel fechou os olhos, preparando-se para o beijo que mudaria tudo. Mas antes que seus lábios se tocassem, a porta explodiu em estilhaços. 3 lobos em forma híbrida invadiram o aposento, garras brilhando à luz das tochas, olhos dourados fixos em Arundel. A humana marcada morre esta noite, rugiu o maior deles. Karadec empurrou Arundel para trás, sua própria transformação começando instantaneamente, os olhos se tornando completamente prateados, enquanto presas afiadas surgiam em sua boca. Sobre meu cadáver. Karadec se transformou completamente em uma fração de segundo. Seu corpo cresceu, músculos se expandindo sob a túnica rasgada, presas afiadas brilhando à luz das tochas. Seus olhos prateados agora emanavam um brilho selvagem e protetor. O primeiro lobo atacante investiu com as garras estendidas, mas Karadec foi mais rápido. Ele agarrou o invasor pelo pescoço e o lançou contra a parede de pedra com uma força brutal. O impacto ecoou pelo aposento e o lobo caiu desacordado. Proteja! Karadec rugiu, e Arundel percebeu que a ordem não era para ela. Liora irrompeu pela porta destroçada, espada em punho, seguida por 2 guerreiros da guarda real. Ela se posicionou imediatamente na frente de Arundel, formando uma barreira entre ela e os atacantes. O segundo lobo tentou flanquear Karadec, mas ele girou com uma agilidade impressionante e acertou um golpe certeiro que jogou o invasor de volta. O terceiro, mais cauteloso, rosnava ameaçadoramente, os olhos fixos em Arundel. Ela é uma abominação,
O lobo grunhiu, a voz distorcida pela forma híbrida. A marca sagrada não pode pertencer a uma humana. É uma ofensa aos ancestrais. A única ofensa aqui é a sua traição. Karadec avançou, cada palavra carregada de autoridade absoluta. Vocês invadiram meus aposentos, atacaram alguém sob minha proteção. Isso é alta traição. O terceiro lobo hesitou, mas então seus olhos brilharam com determinação fanática. Melhor traidores do que permitir que as tradições sejam destruídas. Ele se lançou diretamente em direção a Earendel. Liora reagiu instantaneamente, sua lâmina cortando o ar em um arco perfeito. O lobo desviou por pouco, mas antes que pudesse atacar novamente, Karadec o interceptou com um rugido ensurdecedor. O impacto dos dois corpos foi brutal. Eles rolaram pelo chão, garras e presas em combate mortal. Karadec era maior, mais forte, mais experiente, mas o atacante lutava com o desespero de quem acreditava estar defendendo uma causa sagrada. Earendel o observava horrorizada, o coração disparado. Ver Karadec lutar feroz e protetor despertava nela algo primitivo, medo, admiração e um amor tão profundo que doía. Com um movimento final devastador, Karadec prendeu o lobo contra o chão, as presas na garganta do inimigo. Renda-se ou morra, ele ordenou, a voz gutural mas compreensível. O lobo parou de lutar, ofegante e derrotado. Thorven chegou correndo com mais guardas, o rosto pálido ao ver a destruição no aposento. Seus olhos se arregalaram ao perceber quem eram os atacantes. Valorian, ele murmurou chocado. Você era um dos guardas de elite. O lobo preso sob Karadec não respondeu, apenas cuspiu no chão em desafio. Karadec lentamente voltou à sua forma humana, embora seus olhos ainda brilhassem prateados e suas presas permanecessem visíveis. Ele estava sem camisa agora, o tecido rasgado espalhado pelo chão, revelando músculos definidos e a marca lunar brilhando intensamente em seu ombro direito. Prendam os três, ele ordenou friamente. Quero nomes. Quero saber quem mais está envolvido nessa conspiração. Os guardas se movimentaram rapidamente, acorrentando os atacantes com correntes reforçadas de prata. Karadec se virou imediatamente para Earendel, atravessando o aposento em passadas longas. Suas mãos percorreram seu rosto, seus ombros, verificando se havia ferimentos. Você está machucada? Earendel balançou a cabeça, ainda tremendo. Estou bem. Você está sangrando. Havia um corte profundo no braço dele, sangue escorrendo lentamente. Karadec olhou para o ferimento como se fosse irrelevante. Não é nada. Para mim é... Ela insistiu, pegando um pano limpo da cômoda e pressionando contra o corte. Você quase morreu me defendendo. E faria de novo, ele respondeu sem hesitar, cobrindo a mão dela com a sua. 1000 vezes, se necessário. Thorven se aproximou, claramente perturbado. Meu rei, isso é gravíssimo. Se membros da própria guarda estão conspirando, quantos mais podem estar envolvidos? Karadec olhou para o conselheiro, a expressão sombria. Precisamos dos registros ancestrais. Agora, se Earendel carrega a marca, tem que haver uma explicação nos arquivos antigos. Algo que justifique isso. Os arquivos estão trancados na cripta norte. Thorven respondeu hesitante. Ninguém acessa aquele lugar há décadas. Dizem que está protegido por magia ancestral. Então vamos quebrá-la, Karadec declarou. Mas primeiro Earendel precisa de proteção absoluta. Liora, reúna os guerreiros mais leais. Quero guardas em cada entrada deste corredor. Liora bateu o punho no peito. Será feito, meu rei. Enquanto ela saía para organizar a segurança, Earendel tocou o braço de Karadec suavemente. Você não pode continuar adiando o noivado por minha causa. Isso vai criar mais inimigos. Deixe que criem, ele respondeu, a mandíbula tensa. Não vou me casar com alguém que não amo, enquanto a mulher que sempre amei está em perigo. Thorven tossiu discretamente, claramente desconfortável. Meu rei, com todo respeito, essa declaração pode ser usada contra você. Se o conselho souber que seus sentimentos por ela influenciam suas decisões políticas, que saibam, Karadec interrompeu, firme. Não esconderei mais o que sinto. Cansei de viver pelas expectativas dos outros. Earendel sentiu o coração apertar.
Ele estava arriscando tudo por ela. Seu trono, suas alianças, seu futuro. Karadec, você não pode... Posso e vou. Ele segurou seu rosto novamente, forçando-a a encará-lo. Você é minha prioridade. Sempre foi. E se o destino me deu essa marca em você, então lutarei contra qualquer um que tente nos separar. Antes que ela pudesse responder, um dos guardas irrompeu pela porta, o rosto pálido de pânico. Meu rei! Os anciãos liberaram acesso à cripta, mas há algo que você precisa saber imediatamente. O quê? Karadec perguntou tenso. O guarda engoliu em seco. Encontraram um pergaminho, um registro de nascimento de 24 anos atrás. Ele olhou para Eärendil com uma mistura de medo e reverência. Ela não foi abandonada na floresta. Ela foi roubada da própria família real de Lunaret. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Thorven cambaleou para trás, chocado. Karadec ficou paralisado, processando a informação. E Eärendil sentiu o mundo girar ao redor dela. O que você está dizendo? Ela sussurrou. O guarda respirou fundo antes de completar. Você é a filha perdida do antigo rei Alfa, a princesa que todos acreditavam estar morta. Você é da linhagem real, Eärendil. Sempre foi. E naquele momento, enquanto a verdade finalmente vinha à tona, uma sombra se moveu na janela. Uma flecha envenenada cortou o ar direto em direção ao coração de Eärendil. Karadec reagiu por puro instinto. Ele puxou Eärendil contra seu peito e girou, usando o próprio corpo como escudo. A flecha atingiu suas costas com um impacto brutal e ele rugiu de dor enquanto caía de joelhos. Karadec! Eärendil gritou, segurando-o enquanto ele tremia. A ponta da flecha estava cravada em sua omoplata e um líquido negro escorria pela ferida. Veneno. Protejam o rei, Liora ordenou, correndo de volta ao aposento com outros guerreiros. Thorven se ajoelhou ao lado de Karadec, examinando a flecha com olhos experientes. Seu rosto empalideceu. Acônito negro. O veneno mais letal que existe. Mata um lobo em minutos. Não! Eärendil segurou o rosto de Karadec, lágrimas escorrendo livres. Não, não, não! Você não pode morrer, não por minha causa! Karadec sorriu fracamente, mesmo com a dor consumindo seu corpo. Valeu a pena. Calhe a boca, ela soluçou. Você não vai morrer! Eu não permito! Liora se aproximou da janela com cautela e olhou para fora. Não havia ninguém. O atirador havia desaparecido nas sombras. Meu rei, precisamos levá-lo ao curandeiro imediatamente, Thorven insistiu. Mas Karadec balançou a cabeça, os olhos já começando a perder o foco. Não há tempo. O veneno já está no sangue. Eärendil sentiu o desespero tomar conta dela. Não podia perdê-lo. Não agora. Não depois de finalmente descobrir a verdade. Seus olhos caíram sobre a marca lunar em seu ombro, que pulsava com luz prateada. Algo dentro dela despertou. Uma memória antiga. Uma sabedoria que não sabia possuir. Coloquem-no no chão, ela ordenou, a voz firme apesar das lágrimas. Eärendil, façam o que eu disse. Os guerreiros obedeceram, deitando Karadec cuidadosamente. Eärendil colocou as mãos sobre a ferida dele, fechando os olhos. A marca lunar em seu ombro brilhou mais intensamente e uma energia quente começou a fluir através de seu corpo. O que está acontecendo? Thorven murmurou, atônito. A luz prateada se espalhou das mãos de Eärendil para o corpo de Karadec. O veneno negro começou a recuar, sendo expelido pela ferida enquanto a energia curativa o substituía. Karadec ofegou, as costas arqueando conforme a dor dava lugar ao alívio. Eärendil não sabia como estava fazendo aquilo, apenas sabia que precisava salvá-lo. Seu corpo inteiro vibrava com poder ancestral e a marca lunar brilhava como uma pequena lua no aposento escuro. Depois do que pareceram horas, mas foram apenas segundos, o brilho diminuiu. Eärendil caiu para o lado, exausta, e Karadec se sentou bruscamente, respirando pesadamente. A ferida em suas costas havia cicatrizado completamente, deixando apenas uma leve marca rosada. Impossível, Thorven sussurrou. Apenas os alfas mais antigos possuem o dom da cura. E mesmo assim, nunca vi algo assim.
Karadec olhou para Eärendil, que estava desmaiada em seus braços, e algo mudou em seus olhos. Reverência, compreensão, amor absoluto. Ela é realmente da linhagem real, ele murmurou. A marca não mente. Liora se aproximou, a expressão séria. Meu rei, precisamos sair daqui. Quem quer que tenha atirado aquela flecha pode tentar novamente. E agora que ela usou o poder ancestral, todos vão saber que ela é real. Karadec assentiu, levantando-se com Eärendil inconsciente nos braços. Reúna apenas os guerreiros em quem confia completamente. Vamos para a cripta norte. É o único lugar realmente seguro agora. Mas a cripta está selada há décadas, Thorven argumentou. Então vamos abri-la. Karadec olhou para o conselheiro com determinação. E vamos descobrir toda a verdade sobre quem ela é e por que alguém quer matá-la. Eles se moveram rapidamente pelos corredores da fortaleza. Liora e 6 guerreiros de elite formando um círculo protetor ao redor de Karadec e Eärendil. As tochas nas paredes bruxuleavam, criando sombras dançantes que pareciam se mover com vida própria. Algo está errado, Liora murmurou. Está quieto demais. Ela estava certa. Os corredores normalmente movimentados estavam completamente vazios. Nem servos, nem guardas, ninguém. É uma armadilha, Karadec concluiu, mas continuou avançando. Fiquem atentos. Eles desceram pelas escadas de pedra que levavam aos níveis inferiores da fortaleza. O ar ficava mais frio a cada passo, e uma névoa estranha começou a preencher o espaço. Quando chegaram ao corredor que levava à cripta norte, encontraram as portas maciças de ferro já abertas, e diante delas, um grupo de aproximadamente 15 lobos em forma híbrida os esperava. No centro do grupo estava um homem alto e imponente, de cabelos negros com mechas prateadas e olhos amarelo-dourados. Ele vestia uma armadura antiga, decorada com símbolos de um clã que Eärendil reconheceu vagamente dos livros de história. Alpha Karadec, o homem disse, a voz ecoando pelo corredor. Impressionante ver que sobreviveu ao acônito negro. Mas então, a pequena princesa o salvou, não foi? Quem é você? Karadec perguntou, colocando Eärendil cuidadosamente no chão atrás de si. O homem sorriu, e havia apenas maldade naquela expressão. Meu nome é Ravek Morvain, alfa do clã que deveria governar Lunareth. O clã que foi traído e expulso há 24 anos quando seu pai, o antigo rei, descobriu nossa conspiração. Thorven ofegou. Os Morvain. Vocês foram exilados, condenados a nunca mais pisar em território de Lunareth. E mesmo assim aqui estamos. Ravek deu um passo à frente, esperando pacientemente todos esses anos, observando, planejando. E quando finalmente a pequena princesa perdida ressurgiu com a marca lunar, bem, não poderíamos perder essa oportunidade. Foi você, Karadec compreendeu, a voz rouca de raiva. Você a roubou quando era criança. Você tentou matá-la. Tentei, mas aquela maldita curandeira velha a escondeu antes que pudéssemos terminar o trabalho. Ravek sorriu cruelmente. Não importa, terminaremos agora. Com a princesa morta e você junto com ela, o trono de Lunareth ficará vago. E meu clã finalmente reclamará o que é nosso por direito. Liora e os guerreiros desembainharam suas armas, mas estavam em clara desvantagem numérica. Karadec se transformou parcialmente, seus olhos brilhando com fúria primal. Vocês terão que passar por cima de mim primeiro. Isso pode ser arranjado. Ravek ergueu a mão e seus guerreiros avançaram como uma onda. A batalha explodiu no corredor estreito, garras contra espadas, presas contra lâminas. Karadec lutava como um demônio, protegendo o corpo inconsciente de Eärendil, enquanto derrubava inimigo após inimigo. Liora lutava ao lado dele, sua espada cortando o ar em arcos letais, mas eles estavam sendo empurrados para trás, cercados, sem rota de fuga. Ravek observava com um sorriso satisfeito, esperando o momento certo para dar o golpe final. E então, Eärendil abriu os olhos. Seu corpo inteiro brilhava com luz prateada, os olhos verde-oliva agora emanando o mesmo brilho lunar. Ela se levantou lentamente, e o poder ancestral emanava dela em ondas visíveis. Chega, ela disse, e sua voz ecoou com a autoridade de gerações de alfas reais. O corredor inteiro tremeu.
Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. O poder que emanava de Arendelle era selvagem e antigo. As pedras do corredor rachavam sob a pressão, e os lobos de Ravec recuaram instintivamente diante da autoridade absoluta que ela irradiava. Impossível! Ravec sussurrou, o rosto pálido. O poder real. Ela realmente é a herdeira. Arendelle deu um passo à frente e o chão tremeu. Memórias que não eram suas inundaram sua mente. Imagens de uma mulher de cabelos castanho-dourados segurando um bebê. Uma noite de terror. Gritos. Fogo. Traição. Você matou minha mãe, ela disse, a voz ecoando com dor e fúria ancestrais. A rainha Lisanne. Você incendiou os aposentos dela e roubou-me dos braços de minha ama. Ravec sorriu com crueldade. Sua mãe era fraca. Ela acreditava em união entre humanos e lobos. Dizia que você, filha de uma humana abençoada e de um alfa real, seria a ponte entre os mundos. Ele cuspiu no chão. Mas nós sabíamos a verdade. Você era uma abominação e continua sendo. Karadec rugiu e avançou, mas Arendelle ergueu a mão detendo-o. Isso é meu para resolver. Arendelle, você ainda está fraca, Karadec argumentou. Deixe-me... Não. Ela olhou para ele e havia determinação absoluta em seus olhos brilhantes. Minha vida inteira fugi. Escondi o que sentia. Aceitei ser menos do que era, mas não mais. Não agora que sei a verdade. Ela se virou para Ravec e o poder ao redor dela intensificou. Você falhou. Há 24 anos, falhou em me matar. E falhará novamente. Ravec soltou uma gargalhada amarga. Menina tola, você acha que poder é suficiente? Eu comando 15 guerreiros de elite. Você está sozinha. Ela não está sozinha. Karadec se posicionou ao lado dela, completamente transformado em sua forma de alfa. Nunca esteve, Liora declarou, flanqueando o outro lado. Os 6 guerreiros leais formaram uma linha defensiva, prontos para morrer ao lado de seus líderes. Ravec estreitou os olhos. Então morram juntos. A batalha recomeçou com fúria renovada, mas desta vez Arendelle não recuou. Ela ergueu as mãos e ondas de energia lunar se propagaram pelo corredor, lançando os atacantes contra as paredes. Cada movimento dela era instintivo, como se gerações de alfas a guiassem. Karadec lutava ao lado dela, e pela primeira vez em suas vidas, eles se moviam como um só. Ele atacava fisicamente, enquanto ela repelia com poder mágico. Uma dança perfeita de força e magia. Ravec percebeu que estava perdendo. Com um rosnado de frustração, ele se lançou diretamente em direção a Arendelle, garras estendidas. Karadec interceptou o golpe, prendendo Ravec pelo pescoço. Você já perdeu, ele declarou. Mas Ravec sorriu, mesmo com as presas de Karadec em sua garganta. Já perdi? Olhe ao seu redor, jovem rei. A fortaleza inteira sabe agora que você escolheu uma mestiça em vez de uma loba pura. Sabe que você arriscou tudo por ela. Ele tossiu, sangue escorrendo por seu queixo. Mesmo que me mate, você perdeu seu povo. As alcateias não aceitarão isso. Haverá guerra civil. Karadec hesitou, e Arendelle sentiu seu coração se despedaçar ao ver a dúvida nos olhos dele. Ele está certo, Thorven disse suavemente, surgindo das sombras. Meu rei, você precisa entender. As leis da pureza existem há séculos. Mesmo que ela seja da linhagem real, ela foi criada como humana. O conselho nunca aceitará uma união entre vocês. Então mudaremos as leis, Karadec respondeu, mas sua voz estava menos firme. E quantos lobos morrerão nessa guerra? Thorven questionou. Quantas alcateias se voltarão contra Lunaret? Quantas vidas valem esse amor? Arendelle sentiu as lágrimas escorrerem. Ela sabia aonde aquela conversa levava. Sempre soube. Karadec, ela chamou suavemente. Ele olhou para ela e havia agonia em seus olhos. Não, ele sussurrou. Não me peça isso. Você sabe que é a única solução. Arendelle se aproximou, tocando seu rosto com ternura. Se ficarmos juntos, seu povo sofrerá. Haverá guerra, morte. Tudo que você jurou proteger será destruído. Eu não me importo.
Ele disse, mas a mentira era óbvia em sua voz quebrada. Mas eu me importo. Ela sorriu através das lágrimas. Você nasceu para ser um grande rei, Karadec. Não posso ser a razão da sua queda. Não posso ser a razão do sofrimento do seu povo. Então, o que você está dizendo? Earendel respirou fundo, cada palavra custando um pedaço de sua alma. Estou dizendo que preciso ir embora. Preciso deixar Lunaret. Deixar você ser o rei que eles precisam. Não! Karadec rugiu, e o corredor inteiro estremeceu com o poder de sua negação. Eu acabei de te encontrar. Acabei de descobrir que você é real, que você é minha. Não vou deixar você partir, mas você tem que deixar. Ela soluçou. Porque me amar significa destruir tudo que você construiu, e eu não vou permitir isso. Liora se aproximou, os olhos também marejados. Existe uma profecia, ela disse baixinho. Os anciãos mencionaram sobre a união entre lua e terra. Torven assentiu gravemente. A profecia diz que quando a herdeira perdida retornar, ela terá uma escolha: unir os lobos em amor ou em guerra. Earendel olhou para Karadec, memorizando cada detalhe de seu rosto. A força, a bondade, o amor desesperado que ardia em seus olhos. Então eu escolho você, ela sussurrou. Escolho seu futuro, escolho seu povo. Mesmo que isso signifique abrir mão de nós. Karadec a puxou para seus braços, segurando-a como se pudesse mantê-la ali apenas pela força de vontade. Eu não aceito isso. Tem que haver outra forma. Não há, Torven disse com pesar. A menos que... Todos olharam para ele. A menos que o quê? Karadec exigiu. Torven hesitou, então suspirou. Há um ritual antigo. O julgamento da lua. Se Earendel sobreviver, o próprio destino a declarará digna. Nenhum lobo poderia contestar. Mas o quê? O ritual nunca foi completado com sucesso. Todos que tentaram, morreram. O silêncio que se seguiu às palavras de Torven era opressor. Earendel olhou para Karadec e viu o medo cru em seus olhos. Não medo pela alcateia, não medo pela guerra, medo de perdê-la. Eu vou fazer, ela declarou a voz firme. Não, Karadec a segurou pelos ombros. Você não vai arriscar sua vida em um ritual mortal. Tem que haver outra forma. Não há? Earendel tocou o rosto dele com ternura. É isso ou guerra? É isso ou eu parto e nunca mais nos vemos? Pelo menos assim, temos uma chance. Uma chance de você morrer ou uma chance de finalmente ficarmos juntos. Ela sorriu através das lágrimas. Não é isso que você quer? Não é pelo que vale a pena lutar? Liora se aproximou, a expressão sombria. O julgamento da lua é antigo. Diz a lenda que o ritual testa a essência da alma. Se você for considerada digna pelos ancestrais, sobreviverá. Se não, ela é digna. Karadec interrompeu com ferocidade. Mais digna do que qualquer um nesta fortaleza. Torven suspirou. O ritual acontece na clareira sagrada, sob a lua cheia. Precisamos de 3 dias para preparar. Mas, meu rei, você precisa entender. Se ela falhar, não haverá volta. A morte no julgamento é absoluta. Earendel assentiu. Eu aceito os termos. Karadec a puxou para seus braços, segurando-a com desespero. Você é a pessoa mais corajosa que conheço e a mais teimosa. Ela riu suavemente contra seu peito. Aprendi com o melhor. Os 3 dias seguintes foram um tormento. Earendel foi levada para os aposentos reais, onde seria preparada para o ritual. Ela precisava jejuar, meditar e se conectar com a energia ancestral. Karadec mal dormia. Ele passava horas ao lado dela, segurando sua mão, memorizando cada detalhe de seu rosto, como se fosse a última vez que a veria. Se algo der errado, ele sussurrou na segunda noite. Se você sentir que não vai conseguir, prometa que vai desistir. Prometa que vai correr. Não posso prometer isso, ela respondeu honestamente. Porque se eu desistir, perdemos de qualquer forma. Pelo menos assim, estou lutando por nós. Na manhã do 3º dia, Liora entrou nos aposentos com uma expressão tensa. Earendel, preciso te contar algo. Algo que descobri. O quê? Liora hesitou. Então respirou fundo. Torven esteve se encontrando secretamente com representantes de Miratel. Eles estão pressionando para que o noivado aconteça imediatamente após o ritual, caso você falhe. Earendel sentiu o coração apertar. Ele está planejando que eu morra. Não sei, Liora admitiu.
Mas ele não está agindo como alguém que acredita em você. Fique atenta durante o ritual. Quando o sol começou a se pôr, Eärendil foi conduzida à clareira sagrada. Era um lugar ancestral no coração da floresta, onde as árvores formavam um círculo perfeito e o luar sempre tocava o centro com intensidade sobrenatural. Karadec estava lá, vestindo as vestes cerimoniais de Rei Alfa. Ao redor dele, os membros do conselho e representantes de várias alcateias observavam em silêncio. Thorven se posicionou no centro, segurando um pergaminho antigo. Eärendil Vaelis, herdeira perdida de Lunaret, você escolheu enfrentar o julgamento da lua. Está preparada para aceitar a vontade dos ancestrais? Estou, ela respondeu, entrando no círculo. A lua começou a surgir no horizonte, grande e prateada. Então que o ritual comece. Thorven começou a entoar palavras em uma língua antiga. A terra, sob os pés de Eärendil, brilhou com símbolos luminosos. A marca lunar em seu ombro começou a queimar, e ela caiu de joelhos. Karadec deu um passo à frente, mas Liora o segurou. Você não pode interferir. Se fizer isso, ela será considerada indigna automaticamente. Ele rosnou de frustração, mas permaneceu parado, os punhos cerrados. Eärendil gritou quando a dor se intensificou. Era como se seu corpo estivesse sendo rasgado de dentro para fora. Imagens inundaram sua mente. Sua mãe, Lisanne, sorrindo enquanto a embalava. Seu pai, o antigo rei, derrotando Ravek em combate. A noite em que foi roubada. O fogo, o medo. E então, algo mudou. As visões não eram apenas memórias, eram testes. Ela viu Karadec diante dela, oferecendo a mão, mas atrás dele, alcateias inteiras queimavam. A voz dos ancestrais ecoou em sua mente. Você pode ter seu amor ou salvar milhares. Escolha. Lágrimas escorreram pelo rosto de Eärendil. Eu escolho salvá-los. Ela sussurrou. A visão mudou. Agora ela estava sozinha em uma floresta escura, perseguida por sombras. A voz perguntou, você tem medo de morrer? Tenho, ela admitiu, mas tenho mais medo de viver sem tentar. As sombras se dissiparam. A terceira visão era diferente. Thorven estava diante dela, mas seus olhos estavam negros. Ele segurava uma adaga. Você nunca deveria ter voltado, ele disse, e atacou. Eärendil desviou no último segundo, percebendo horrorizada que aquilo não era uma visão, era real. De volta à clareira, Thorven havia sacado uma lâmina prateada e investia contra ela enquanto todos observavam paralisados pelo feitiço do ritual. Thorven! Karadec rugiu tentando se mover, mas estava preso por uma barreira mágica. Desculpe, meu rei, Thorven disse a voz fria, mas ela é uma ameaça à ordem. Sempre foi. E eu jurei proteger as tradições, não importa o custo. Ele atacou novamente, mas Eärendil rolou, exausta. O ritual havia drenado quase todas as suas forças. Por que está fazendo isso? Ela ofegou. Porque Miratel me ofereceu poder, território, tudo que Lunaret me negou por ser apenas um conselheiro. Thorven sorriu cruelmente. E tudo que precisava fazer era garantir que você morresse neste ritual. Liora tentava quebrar a barreira com sua espada, gritando de frustração. Karadec estava em sua forma de alfa, rasgando a barreira mágica com garras, mas ela se regenerava constantemente. Thorven ergueu a lâmina para o golpe final. Adeus, princesa! A lâmina desceu. Eärendil fechou os olhos, preparando-se para o impacto, mas ele nunca veio. Ela abriu os olhos e viu Serin Dalor entre eles, a adaga cravada em seu peito. Ele havia aparecido do nada, usando seu próprio corpo como escudo. Serin! Ela gritou. Ele sorriu fracamente, caindo de joelhos. Não podia deixar você morrer, não depois de ter sido tão gentil comigo. Thorven recuou, chocado com a interrupção. E naquele momento de distração, a barreira finalmente cedeu. Karadec atravessou a clareira como uma tempestade, colidindo com Thorven com força brutal. Eles rolaram pelo chão, garras contra a adaga. Você traiu tudo! Karadec rugiu. Traiu sua alcateia! Traiu-me! Traí tradições obsoletas! Thorven gritou de volta. Você está cego, Karadec. Ela nunca deveria... O golpe de Karadec foi preciso e letal. Thorven caiu, os olhos vidrados.
Karadec se virou imediatamente para Earendel, que segurava Seren nos braços. O mensageiro respirava com dificuldade, sangue escorrendo pelo canto de sua boca. Segure firme, Earendel suplicou. Eu vou te curar. Mas Seren balançou a cabeça. Tarde demais. Ele olhou para Karadec. Cuide dela. Ela merece ser amada. E então sua respiração parou. Earendel soluçou, abraçando o corpo sem vida. A lua finalmente alcançou seu ápice. O círculo mágico pulsou uma última vez, e uma voz ancestral ecoou pela clareira. A herdeira provou seu valor. Ela é digna. Mas naquele momento, com Seren morto em seus braços e Thorven revelado como traidor, a vitória parecia oca. Earendel olhou para Karadec através das lágrimas. E então, o círculo explodiu em luz cegante, engolfando-a completamente. Quando a luz se dissipou, ela havia desaparecido. Karadec gritou, avançando para onde Earendel havia desaparecido. Mas não havia nada além de uma luz prateada, pulsante, no centro do círculo. Earendel! Ele rugiu, a voz carregada de desespero absoluto. Volte! Volte para mim! Liora segurou seu braço, os próprios olhos marejados. Karadec, o ritual talvez seja parte dele. Talvez ela não pode ter ido. Ele interrompeu a voz quebrada. Não agora. Não depois de tudo. Os membros do conselho observavam em silêncio respeitoso. Alguns pareciam aliviados, outros genuinamente comovidos pela dor do rei. Um dos anciãos, um lobo de cabelos brancos e olhos sábios, se aproximou lentamente. Meu rei, o julgamento da lua tem 2 desfechos, morte ou ascensão. Karadec o encarou. Ascensão? Quando os ancestrais aprovam completamente um herdeiro, eles concedem o dom supremo, a transformação total. O ancião olhou para o círculo brilhante. Ela está se tornando o que sempre foi destinada a ser. Como se respondendo às palavras dele, a luz explodiu em uma coluna que alcançou os céus. O poder era tão intenso que todos precisaram proteger os olhos. Quando a luminosidade diminuiu, Earendel estava de pé no centro do círculo. Mas ela havia mudado. Seus cabelos castanho-dourados agora tinham mechas prateadas brilhantes. Seus olhos verde-oliva cintilavam com luz lunar. A marca em seu ombro não era mais apenas uma tatuagem, mas parecia viva, pulsando com energia ancestral. E mais impressionante, asas translúcidas de luz pura brotavam de suas costas, como as de um anjo lunar. Impossível! Alguém sussurrou. A guardião da lua. A lenda é real. Earendel olhou para as próprias mãos, sentindo o poder correr por seu corpo. Não era mais apenas a herdeira, era a ponte viva entre humanos e lobos, a encarnação da profecia. Seus olhos encontraram os de Karadec e ela sorriu. Eu voltei. Ele atravessou a clareira em segundos, puxando-a para seus braços e girando-a no ar. Quando a colocou de volta no chão, segurou seu rosto com reverência. Pensei que tinha te perdido. Pensei que... Estou aqui, ela sussurrou, pressionando a testa contra a dele. E não vou a lugar nenhum. Nunca mais. O ancião se ajoelhou e gradualmente todos os presentes fizeram o mesmo. A profecia se cumpriu. A união entre lua e terra. A guardiã renasceu. Ele olhou para Karadec. Nenhum lobo pode contestar agora. Os próprios ancestrais a escolheram. Karadec segurou a mão de Earendel, entrelaçando seus dedos. Então está decidido. Earendel não é apenas minha companheira. Ela é a rainha de Lunaret. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Até os representantes das outras alcateias curvaram-se em respeito. Mas Earendel olhou para o corpo de Seren, ainda no chão, e a dor voltou. Ele morreu por mim. Karadec apertou sua mão. Ele morreu defendendo o que era certo. Será lembrado como herói. Earendel se ajoelhou ao lado do corpo de Seren. As asas de luz se curvaram ao redor dela, e ela colocou as mãos sobre o peito dele. Uma lágrima caiu de seu rosto e tocou a ferida. O poder ancestral fluiu através dela, diferente do que havia usado antes, mais puro, mais completo. Para o choque de todos, a ferida no peito de Seren começou a se fechar. Sua pele recuperou a cor, e então ele ofegou, os olhos se abrindo bruscamente. Eu estou vivo?
Eärendil riu através das lágrimas. Está, e vai continuar assim. Serin se sentou lentamente, tocando o peito onde a ferida mortal havia estado. Como os ancestrais me deram muitos dons, Eärendil explicou suavemente, e vou usá-los para proteger aqueles que amo. Karadec a ajudou a se levantar e então se dirigiu aos presentes. Que esta noite seja lembrada. Lunaret não apenas recuperou sua herdeira, ganhamos uma rainha, uma guardiã, e uma nova era começa agora. Os lobos uivaram em uníssono, suas vozes ecoando pela floresta em celebração. Nas semanas seguintes, a fortaleza foi transformada. Eärendil usou seus poderes para curar os feridos nas batalhas recentes e trazer prosperidade aos jardins. Ela se tornou o símbolo vivo da união entre humanos e lobos, provando que amor e respeito podiam transcender qualquer barreira. O noivado com Miratel foi oficialmente cancelado e, surpreendentemente, o Alpha Draven não apenas aceitou, como propôs uma aliança ainda mais forte baseada em comércio e proteção mútua. Ravek e seus conspiradores foram julgados e exilados permanentemente. Sem seu líder, o clã Morvain se dispersou. E quando a próxima lua cheia chegou, Karadec e Eärendil foram unidos em uma cerimônia que reuniu todas as alcateias do norte. Foi uma celebração de 3 dias, com músicas, danças e juramentos de lealdade. Na noite da cerimônia, Karadec e Eärendil ficaram sozinhos no topo da torre mais alta da fortaleza, olhando para o território que agora governavam juntos. Você já imaginou isso? Ele perguntou, abraçando-a por trás. Quando éramos crianças na floresta, imaginava você, ela admitiu, apoiando-se nele. Sempre imaginei você, mas nunca pensei que poderíamos ter isso, que poderíamos ter tudo. Ele virou-a de frente e segurou seu rosto com ternura. Você é a pessoa mais corajosa que conheço. Enfrentou a morte, enfrentou tradições, enfrentou o impossível, tudo por amor. Não apenas por amor, ela corrigiu sorrindo, por esperança. Esperança de que o mundo pode mudar, de que diferenças podem ser pontes, não muros. Ele a beijou então, profundamente, apaixonadamente, despejando 18 anos de amor contido naquele único beijo. E quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas felizes. Eu te amo, Eärendil Vaelis Dravaret, minha rainha, minha guardiã, minha alma gêmea. E eu te amo, Karadec, meu rei, meu protetor, meu eterno amor. As asas de luz de Eärendil os envolveram, criando um casulo prateado enquanto a lua brilhava acima deles, testemunha silenciosa do amor que havia mudado o destino de um reino inteiro. E em algum lugar na floresta, sob a mesma lua, lobos uivaram em celebração, porque pela primeira vez em gerações não havia guerra, não havia medo, apenas esperança. A profecia havia se cumprido. A lua e a terra estavam unidas. E Lunaret prosperaria sob a proteção de um amor que havia provado ser mais forte que qualquer tradição, qualquer lei, qualquer obstáculo, porque no final o amor sempre vence. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.